Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão queridão, nesta quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2025. Nesse vídeo aqui, eu quero falar para vocês sobre o jogo que o Flamengo fará hoje pelo Campeonato Carioca. O jogo é às 18h30. Também quero falar de uma reviravolta que aconteceu no Arsenal, que pode atrapalhar os planos do Flamengo de ter o Jorginho nesta janela de janeiro. Ontem, enquanto eu colocava para vocês o meu vídeo das 17 horas aqui no Resenha, o Flamengo anunciava o Juninho. O atacante de 28 anos assinou contrato ontem com o Flamengo de 4 temporadas. Juninho vai usar a camisa de número 23 no Flamengo e a partir de hoje começa a sua preparação, a sua pré-temporada para estrear no Flamengo. A estreia dele pode acontecer no dia 22 de janeiro, no jogo do Flamengo contra o Bangu, que será no Castelão. Ainda tenho que falar para vocês sobre esse zagueiro misterioso que o Flamengo guarda às 7 chaves. Lá no dia 8 de janeiro, eu falei para vocês um nome que está sendo muito pouco falado, mas que pode sim vir a se tornar jogador do Mengão. Também quero falar com vocês sobre uma dívida de quase 20 milhões de reais que a atual gestão descobriu e que pode inflar os cofres rubro-negros nas próximas 48 horas. Tá vendo só, gente? É muita coisa para a gente falar sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Por isso, eu te convido a ficar até o finalzinho do vídeo para você ficar sabendo absolutamente de tudo sobre o clube do seu coração. Ah, mas me faça um favor. Se inscreva se você ainda não for inscrito. Dá essa moral pra gente. Se você chegou recomendado por um dos nossos inscritos ou pelo YouTube, aproveita agora para se inscrever. Em geral, dá uma conferida aí no sininho, clica nele, vê se está marcada a opção todas. De praxe não estará marcada essa opção, estará marcado personalizado. Clique em todas para você receber todas as notificações de novos vídeos aqui do nosso canal. É importante, porque aqui a gente fala a verdade. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Então aqui você sempre vai saber a verdade dos fatos que estão acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. Me dá essa moral e nos ajude a continuar crescendo para a gente continuar vindo aqui e trazendo as informações do Mengão para vocês. Valeu? Então vamos lá, nação. Bom, hoje tem jogo do Flamengo, tá? O Flamengo joga hoje às 18h30 pelo Campeonato Carioca contra o Madureira, lá em Campina Grande, na Paraíba. A equipe que fez o primeiro jogo e perdeu por 2-1 está neste momento na 11ª colocação do certame regional, penúltima colocação. São 12 clubes. O Flamengo nesse momento está em 11º lugar. Se o Flamengo vencer hoje por 2-0 e o Vasco não vencer seu jogo às 21h30, o Flamengo já entra no G4 do campeonato. Se o Flamengo ganhar por 3-0, o Flamengo já vai para a 3ª colocação, claro, dependendo do resultado do Vasco, que tem 1 ponto e é a última equipe a jogar nesta segunda rodada. O Flamengo precisa dessa vitória e precisa vencer bem para que a gente consiga começar a galgar passos mais acima da tabela. Ah, Fabrício, mas Campeonato Carioca não interessa. É verdade, Campeonato Carioca é um campeonato de preparação. Mas eu já vi campeonatos cariocas derrubando treinadores. Eu já vi campeonatos cariocas criando crises dentro do Flamengo. E crise é a última coisa que a gente quer nesse início de trabalho do Felipe Luiz. Ontem nós tivemos a coletiva de imprensa trazendo o Michael falando. E uma das coisas interessantes que eu vi o Michael falar sobre o Felipe Luiz é que ele disse que o Felipe Luiz é a mesma coisa do Jorge Jesus, só muda a idade. Isso mostra o quão no caminho certo nós estamos com o nosso treinador. E por isso, se essa equipe sub-20 conseguir entregar o Campeonato Carioca numa condição mais amena, o trabalho do Felipe Luiz vai sofrer menos pressão. Eu tô me lixando pro Carioca, mas eu sei que tem muitos torcedores rubro-negros que levam muito a sério o certame regional. Então, se a gente tropeçar no Carioca, a pressão sobre o trabalho do Felipe Luiz vai começar. Até porque há pessoas que acham que a política rubro-negra está acima da questão do sucesso do clube. E eu vejo nas redes sociais muitos dos derrotados na última eleição já começando a
tentar fazer alguma coisinha para poder atrapalhar o trabalho do Felipe Luiz e provar que essa gestão que entrou há 16 dias não tem condições de estar à frente do Flamengo. Gente, não se engane, daqui a 2 anos tem eleição no Flamengo de novo. Os caras vão fazer de tudo para tomarem o poder e para voltarem ao poder. Aliás, o antigo presidente, que para mim foi o melhor presidente em resultados desportivos do clube, está lá nos Estados Unidos negociando parceria para poder comprar o Confiança e transformar o Confiança de Sergipe numa SAF para poder comprar. Não só ele, Gustavo de Oliveira, seu parça, braço direito, durante sua gestão nos últimos 6 anos, também esteve em Sergipe conversando para entrar nessa parceria de SAF. Gente, tá bem claro e bem óbvio o plano que estava sendo construído dentro do Flamengo, né? Bom, eu tenho um canal que chama No Mundo Agora, que a gente trata de conspirações, de agenda global, de vários temas que aqui no nosso canal a gente não aborda. Até recomendo que vocês assistam lá, porque a gente lançou um vídeo novo ontem e eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma conferida lá. E se você gosta desses tópicos diferentes, se inscreva lá e dá essa moral pra gente, tá? Mas no Flamengo a gente também pode reparar algumas teorias conspiratórias. Por exemplo, pegando como exemplo o Atlético Mineiro, tá? Os Menin foram lá construir o estádio pro Atlético, deixaram o Atlético mega endividado e depois compraram o clube. Será que não era esse o plano da antiga gestão, não? Bom, eu sei que vai ter algumas pessoas que vão reclamar, que vão falar que eu não esqueço da antiga gestão, mas se você não conhece o seu passado, você corre o risco de cometer erros gravíssimos no seu futuro. Então é bom a gente ficar esperto, que tem uma teoria aí, que a ideia do Landim era construir o estádio a todo custo, endividar o clube para depois comprá-lo, transformando numa SAF. Agora ele está fazendo isso com Confiança lá de Sergipe. Comentem aqui se vocês acham que essa teoria conspiratória sobre Landim transformar o Flamengo em SAF, se ela é verídica ou se você acha que não tem nada a ver e que a galera tá viajando. E clica no link que tá aí nos comentários fixados para ir lá no meu canal, porque lá sim, no Mundo Agora, tem conspirações que a galera tá levando muito a sério. Dá uma espiada lá, tá? Bom, deste modo, a gente ainda pode imaginar mais alguns problemas da gestão anterior que afetam hoje a nossa questão financeira. Como vocês sabem, Landim passou para o Flamengo, para a próxima gestão do Flamengo, para a gestão do BAP, um caixa de apenas poucos milhões de reais. 3, para ser bem certo, 2,9 milhões de reais. Mas o Landim pegou muito leve com alguns clubes portugueses. Eu já falei para vocês que o Flamengo vendeu mal algumas estrelas para Portugal, até rimou. Mas além de ter vendido mal, o Flamengo também não conseguiu garantias de que as equipes portuguesas pagariam em dia o Flamengo. São quase 20 milhões de reais em dívidas de Estrela Amadora e Leixões com o Mengão Queridão. Espia só, o Estrela Amadora deve 2.611.089 euros e 59 centavos, ou centes, seja lá como se pronuncia os centavos em euros. Já o Leixões deve 175 mil ao Flamengo. Convertendo isso para a nossa moeda, cerca de 17,5 milhões de reais deveriam ter sido pagos já em janeiro e não foram. Bom, é claro que o Departamento Jurídico do Flamengo tomou providências imediatas. E as providências são as seguintes: esses dois clubes têm 48 horas para acertar suas dívidas com o Flamengo. Caso isso não seja feito, o Flamengo vai acionar os dois clubes na FIFA. E com clubes europeus, as coisas acabam acontecendo. Acionou a FIFA, o fair play financeiro já começa a ficar de olho em cima dessas duas equipes e pode fazer sanções pesadíssimas. Por isso, o Flamengo acredita que possa vir a receber esse valor ou de forma integral ou de forma parcelada, dependendo do que os clubes proporem ao Flamengo. Porque ainda tem isso, os clubes podem chamar o Flamengo e propor: olha, tudo bem, a gente está devendo, faz uma parceladinha aqui pra gente, assim, assado, pra gente poder pagar. A base do Flamengo toda faz parte dessa dívida aí do Leixões e do Estrela Amadora, todos os que foram vendidos. E, portanto, o Flamengo precisa que esse dinheiro entre para o Flamengo poder dar sequência nas suas contratações. A gente conta, por exemplo, com a grana da venda para o Estrela Amadora
do nosso Igor Jesus, correto? Só que nem a primeira parcela do Igor Jesus entrou nos cofres rubro-negros ainda, ou seja, a parcela que o Flamengo vendeu o Igor Jesus para o Estrela Amadora. E agora o Estrela Amadora está vendendo o Igor Jesus para a MLS. Será que essa parcela nova vai entrar? Eles estão vendendo por 4 milhões de euros. E eles devem ao Flamengo 4 milhões de euros. Será que eles vão repassar esse valor de forma integral para o Flamengo? Vão parcelar? Ou seja, aquelas nossas continhas do que já estava dentro dos cofres do Flamengo não está correta. Porque os caras não pagaram nem a primeira parcela ainda do Igor Jesus ao Flamengo. Então o Flamengo segue descapitalizado. O que serve para responder vocês, a muitos de vocês falam assim, poxa, vai trazer o Danilo. Não dava para trazer um lateral mais barato, não? Dava. Mais barato não. Não dava para trazer um lateral mais jovem, não? Dava. Mas o lateral mais jovem custa dinheiro. E o Flamengo tem muito dinheiro para receber que ainda não entrou. O próprio Corinthians mesmo, em janeiro, tem que pagar o Mateuzinho. A Brax tem que repassar ao Flamengo o Mateuzinho. Ainda não repassaram aquela parcela que era para ter sido paga lá em agosto do ano passado. Ou seja, o Flamengo segue descapitalizado. Por isso, os caras tentam o Danilo, os caras tentam o Jorginho, que são jogadores que, na teoria, sairiam de graça. Na teoria, por quê? Porque tem que pagar luvas. Mas as luvas você pega aquele montante grandão e divide ali no salário do atleta. A folha de pagamento tá bem. A gente tirou Fabrício Bruno, Gabriel, tiramos Davi Luiz, que pesavam muito na folha de pagamento. Então o Flamengo não tem dinheiro para poder comprar um Ângelo Preciado, por exemplo, mas tem dinheiro para pagar o salário do Jorginho, para pagar o salário do Danilo, porque na folha tem espaço, não tem dinheiro em cash para você poder comprar jogadores, entenderam, pessoal? É importante vocês entenderem o fluxo financeiro do Flamengo para vocês saberem o que o Flamengo pode, o que o Flamengo não pode fazer. E aí eu queria recomendar mais um canal também. Meu amigo, meu irmãozinho, o professor Marcelo Milchen, tá com um canal novo aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo para você que se interessa pelas finanças do clube poder visitar o canal dele e saber exatamente como que estão as finanças do Flamengo. Ele vai comparar as finanças do Flamengo com as finanças dos clubes portugueses, dos clubes do Rio, de outros clubes brasileiros, enfim, para você poder entender bem como que é a situação vivida pelo clube hoje, beleza? Mas eu já adianto logo para vocês, estamos com caixa bem fraquinho, graças a algumas lambanças financeiras que essa outra diretoria fez. Mas o Juninho já chegou. O Danilo pode chegar. Como eu falei para vocês, o que está faltando para o Danilo fechar com o Flamengo é o Danilo se decidir pelo Flamengo ou Napoli. O Santos dificilmente vai levar o Flamengo, vai levar o Danilo. O Santos só levaria o Danilo se o Danilo percebesse que nas redes sociais a rejeição ao nome dele é muito grande. E, gente, quem avisa, amigo, é de torcedor para torcedor. É melhor ter o Danilo no elenco do Flamengo do que não ter ninguém no elenco do Flamengo. Ah, então tá assim, Fabrício, ou é o Danilo ou é ninguém? Hoje é. Ou é o Danilo ou não vem ninguém. Então, assim, melhor tê-lo junto com o Wesley e com o Varela do que não só termos o Wesley e Varela. Sério, hein? Comentem aí pra mim, por favor, o que vocês pensam de toda essa situação que eu expus pra vocês até agora. E pega leve na hora de falar sobre o meu comentário sobre o Rodolfo Landim e a conspiração de transformar o Flamengo em SAF, porque eu sei que agora a torcida do Flamengo também se divide em a maioria torcida do clube, mas tem uma parte que é torcida de jogador e agora tem até torcida de dirigente, é mole? Não seja um diretor de dirigente nem de jogador, não. Seja um diretor do clube. Comenta bonitinho aí pra mim o que vocês pensam sobre isso. Coloca no seu comentário a sua cidade e o seu estado para eu te conhecer melhor, além de saber da sua opinião. Fechou? Nação, Cruzeiro e São Paulo jogaram ontem e empataram em 1-1. Eu gostei da partida, achei que foi uma partida bem movimentada, achei interessante a movimentação de Cruzeiro e São Paulo, principalmente porque se trata do primeiro jogo das equipes na temporada. E por que eu tô falando de Cruzeiro e São Paulo? Porque o próximo desafio do Flamengo é justamente contra o São Paulo, pela FC Series. Hoje é dia 16, daqui a 3 dias o Flamengo entrará em campo para poder jogar contra o São Paulo. E vai pegar um São Paulo muito bem montadinho. O técnico Zubeldia montou muito bem a equipe do São Paulo, trabalha muito bem com os novos reforços
E ontem deu jogo. São Paulo e Cruzeiro deu um jogo muito legal, muito movimentado. Vamos ver como é que o Flamengo, que vai estar no seu primeiro jogo na temporada, vai reagir contra um São Paulo, que já virá no segundo jogo um pouco mais azeitado, um pouco mais com ritmo de jogo do que o Flamengo. É importante o resultado desta partida para os planos do Felipe Luiz durante o ano? Não, não é. Mas se a gente não tiver um bom resultado hoje e não tiver um bom resultado no domingo contra o São Paulo, as dúvidas já começam a pairar sobre a temporada do Flamengo, ainda que não devessem. Eu, particularmente, vou continuar combatendo qualquer tipo de dúvida, independente do resultado hoje em Campina Grande e no domingo nos Estados Unidos. Mas tenho certeza, a imprensa, principalmente a 011, vai fazer de tudo para confundir a cabeça do torcedor rubro-negro se o Flamengo não vencer e vencer bem o São Paulo e não vencer o seu jogo de hoje e o jogo de domingo no Carioca. Vão começar a colocar dúvidas no trabalho do Felipe Luiz, mas prestem atenção, é pré-temporada. Queremos vencer tudo? Óbvio, mas qualquer resultado, seja positivo ou não nesses últimos jogos, não decretam aquilo que o Flamengo vai ser durante o ano. Nem bons resultados se o Flamengo golear o São Paulo. Não é pra gente se iludir. E se o Flamengo golear os próximos 2 jogos do Campeonato Carioca, também não é pra gente se iludir. O trabalho tá no começo. Nem no céu, nem no inferno. Beleza? Fiquem atentos, porque a imprensa 011 tá doidinha para começar a bater no Flamengo. Atentos, pessoal, muito atentos. Bom, o Flamengo tem um zagueiro que o Flamengo tem a intenção de contratar. Claro, com a saída do Fabrício Bruno, que jogou ontem muito bem pelo Cruzeiro, a gente tem uma vaga ali no sistema defensivo para poder preencher. E o Boto já falou que está procurando. O Valentim Gomes não será esse jogador. Por quê? De todos os jogadores que foram apresentados, que foram vistos pelo Flamengo até agora, o Valentim Gomes foi o que mais agradou. Idade, desempenho, técnica, tudo isso agradou. Mas os caras pedem muito alto. O Vélez pede muito alto nele. 10,5 milhões de euros. Neca de Tibiriba. O Flamengo quer um zagueiro que seja ali por volta de 2 a 3 milhões de euros no máximo. Aí nós temos a situação do Kaique, do Almeria. O Almeria descartou a negociação com o Flamengo nos valores que o Flamengo tentou. O Flamengo tentou a contratação dele, conversando com o Almeria, em torno de 2 milhões de euros. O Almeria disse não. Sabe quanto o Almeria quer no Kaique? 7,5 milhões de euros. Então tá fora dos planos do Flamengo também. 7,5 num zagueiro que ainda não se mostrou que veio. Esteve emprestado no Albacete e o Albacete não quis comprá-lo. Tem pouca idade, só jogou no Santos, bem, né, razoavelmente, e passou pelas categorias de base da seleção brasileira, sim, em todas. Mas 7,5 é aquilo que eu falei para vocês, o mercado está inflacionado demais. Qualquer jogador hoje é 8 milhões de euros. Então o Flamengo desistiu do Kaique. A possibilidade do Vitão do Inter vir para o Flamengo é real. No dia 8 de janeiro eu falei sobre isso com vocês aqui no canal. O Vitão tem idade, 24 anos, tem técnica, tem a saída de bola que o Flamengo espera e agrada muito ao Felipe Luiz. E a questão da dívida do Inter, por causa do Thiago Maia com o Flamengo, pode acabar gerando uma porta de entrada para o Flamengo para negociação com esse jogador. Então o Vitão é sim um nome que pode ser o do zagueiro que o Flamengo vá contratar, desde que o Flamengo consiga convencer o Inter a fazer um bem bolado ali, da dívida do Thiago com aquilo que o Flamengo pode pagar. O Flamengo teria que pagar, por exemplo, cerca de 3 milhões de euros ao Inter se encaixar a dívida de 4 milhões de euros pelo Thiago Maia. O Inter quer para si 7 milhões de euros. Só que o Inter não é dono do passe de forma total do Vitão. Então o Flamengo teria que dar só para o Inter 7 milhões de euros, que seria 3 milhões em dinheiro, né, para negociar ali, e perdoar a dívida de 4 milhões de Thiago Maia. Mas ainda tem que negociar o restante do percentual do Vitão. Então fiquem de olhos abertos, que pode rolar essa negociação pelo Vitão também. Agora, o lance da reviravolta pelo Arsenal, tá? Com relação ao Jorginho. Ontem eu falei para vocês, aliás, antes de ontem eu trouxe em primeira mão para vocês
Olha a hora que o vídeo está sendo gravado, 5 e pouquinho da manhã, hein? Depois todo mundo começa a falar. Que o Arsenal estava prestes a liberar o Jorginho pra gente, porque eles estavam negociando a ida do Martin Zubimendi do Real Sociedade para lá. Ontem, um monte de portais trouxeram como certa a contratação do Martin Zubimendi. Isso, Zubimendi. Só que não aconteceu a contratação do Martin Zubimendi até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E houve uma reviravolta lá. Se o Arsenal contratar o Martin Zubimendi, o Arsenal ganha mais um jogador de meio de campo. Ele é do Real Sociedade, tem 25 anos só. Aí fica mais fácil de liberar o Jorginho. Ontem o Arsenal ganhou por 2-1 do Tottenham em casa e o Jorginho nem entrou no jogo, ficou no banco de reservas o tempo todo. Mas o técnico Mikel Arteta só topa liberar o Jorginho agora se os caras reporem uma saída. Porque são 2 meio-campistas lá do Arsenal, é o Jorginho e mais um, que vão sair agora em janeiro. Então ele precisa de um meio-campista lá, porque na ausência de um dos titulares, seria o Jorginho a entrar. E esse nome é o nome Martin Zubimendi. Só que o Bayern de Munique entrou na conversa. O Bayern de Munique começou a negociar com o Real Sociedade, com o atleta também. Então o Martin não foi ainda para o Arsenal e agora há muitas dúvidas se o Martin vai para o Arsenal ou se vai para a equipe do Bayern de Munique. E acreditem se quiser, o Arsenal está totalmente entregue à necessidade de ter o Martin. Não tem um plano B lá. Não é só o Flamengo que erra, não. Lá eles também erram. Não há um plano B lá. E aí, se eles não conseguirem a contratação do Martin, vai ficar muito difícil, praticamente impossível, o técnico Mikel Arteta liberar o Jorginho para o Flamengo agora. Reviravoltas acontecem, pessoal. Até outro dia estava tudo ok. Agora aconteceu essa reviravolta. É seguir acompanhando o nosso canal para você saber a verdade, doa quem doer. Vocês viram que ontem a gente não foi junto com a maré, que já dava como certo, porque o Daily Mail falou lá na Inglaterra que já tinha fechado. Tinha fechado nada. A gente não vai contar maré. A gente dorme muito pouco para acompanhar tudo direitinho e poder trazer a informação correta para vocês. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, Martin Zubimendi não é jogador do Arsenal ainda. O Bayern está tentando atravessar e pode atrapalhar os planos do Flamengo. Curta, compartilhe o nosso vídeo para mais rubro-negros saberem da existência do nosso canal. Comenta e se inscreva. Se inscreva que aqui a verdade vai ser sempre dita, doa quem doer. Dá essa moral pra gente. Estou contando com vocês pra gente extrapolar os 200 mil inscritos. Fiquem com Deus, tenham uma excelente quinta-feira. Saudações rubro-negras.